Fala pessoal, e aí estamos aqui para mais um vídeo fantástico de tutorial do AMAP Aqua. Hoje eu estou exagerado, então hoje o que é que a gente vai falar? Vamos fazer mais um tutorialzinho para vocês bem completo sobre dimensionamento de recalque, sobre motobombas, utilizando, claro, o plugin mais fantástico que tem no mercado, o AMAP Aqua, aquele que te ajuda em todos os níveis. Então selecionei aqui um projeto. Já está modelado, como vocês sabem, a gente já traz aqui os modelos já mais ou menos prontos, né? A gente deixa só aquelas dúvidas que são convenientes para o tutorial, para a gente não perder tempo. Não é aqui o caso vocês ficarem vendo a gente modelando e discutindo o que é isso aqui, válvula de retenção, registro, etc. Junta. Tá. Temos aqui a edificação até um pouquinho alta, ó. Vamos ver aqui o nível, o reservatório 26. Então tem uma altura geométrica aí considerável, mais de 25 metros. E lancei qualquer um aqui, mas escolhi o modelo da Schneider, lancei um aqui de 3/4. Eu acho que não vai ser suficiente aqui para essa altura geométrica, mais as perdas de carga, né? Mas, como vocês já sabem, a gente vai calcular, né? O plugin está aqui para isso, para ajudar vocês a não se preocupar. Você lança o modelo que quer e o plugin te diz qual é o modelo certo. Beleza? Vamos iniciar aqui uma map, abrir aqui o Aqua. Vamos aqui, ó. Vídeo aula Lucas Lima. Rede pública, água fria e indireto com bombeamento, Isso aqui é uma escola, pessoal. E temos aqui, vamos ver, quantos litros a gente tem aqui na reserva. Eu não lembro, temos 2.500. Temos 10 mil litros aqui na reserva superior. Então vou botar 50 aqui, 200. Para a gente compatibilizar com o volume que foi definido lá de reserva, tudo bem? Passando para a aba seguinte de sistema de abastecimento, nós vamos para o alimentador, não, vamos para a janela seguinte do recalque. Ele já leu aqui o consumo diário, temos o tempo de funcionamento já de sugestão aqui de 6 horas, ó. 6 horas. Lucas, posso adotar menos? Pode. Lucas, posso adotar mais de 6 horas? Não, mais de 6 horas não pode. Por quê? Porque a NBR 5626 diz que nós temos que garantir a reposição do consumo diário no sistema de reservatório superior em no máximo 6 horas por dia. Então 6 horas é o limite. Por que eu estou usando 6 horas? Por que eu não uso menos? Porque quanto menos horas eu uso, maior fica a vazão de projeto. Então logo maiores as perdas de cargas e mais potente vai ser o meu equipamento. Então a gente começa aí numa simulação no estudo com o máximo do tempo de reposição de 6 horas. Ele nos deu aqui a sugestão viu, de diâmetro de recalque de sucção. Eu já deixei aqui como modelado, como 50 milímetros e 32 milímetros. Eu vou preencher aqui, porque é importante eu preencher? Opa, não, 32 é calque, 50 sucção. O que é importante eu preencher, Lucas? Primeiro que ele vai te dizer as velocidades aqui, você vai ter uma noção se está dentro daquilo que a literatura te recomenda, dentro do que você costuma praticar. E segundo, porque preenchendo essas informações certinhas, quando você gerar o seu memorial descritivo de cálculo, vai estar lá batendo tudo certinho, é menos trabalho, é mais produtividade, mais dinheiro no bolso, né não? E já temos aqui a aba, vamos selecionar aqui a primeira motobomba, ó. E, bom, já ficou tudo azul, né? Vou clicar em calcular. E aparece a mensagem, ó, não foi possível realizar o cálculo, verifique a existência de fluxo, blá, 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 blá. O que é que significa? Eu deixei aqui de propósito, as tubulações estão no sistema de água fria. Para calcularmos as motobombas, os trechos de tubulação, elas não são do sistema de água fria, elas são do sistema recalque ou sucção, que for respectivamente. Então eu vou selecionar uma tubulação aqui, ó, vou aplicar ó, sucção. Vou selecionar essa daqui, vou aplicar aqui, ó, recalque. E aí vai ficar laranjinha, quer ver? Ótimo, já ficou laranjinha. Essa daqui ficou preta e essa daqui ficou preta também. Por quê? Porque elas não têm fluxo. Inicialmente nós estamos calculando essa motobomba. Como determina a norma, nós temos aqui duas bombas em paralelo, para funcionar uma como backup da outra e garantir sempre o abastecimento da edificação, mesmo quando uma das bombas estiver em manutenção. Então, essa daqui também ela já está no sistema recalque. Mas por que ela está sem fluxo? Porque essa bomba aqui está sem fluxo. Então o Revit ele já reconhece, o plugin já identifica que o fluxo ele está vindo aqui, ó, da tomada d'água no reservatório inferior, na válvula de pé com crivo. Ela vem e ela segue por essa bomba. Então aqui não tem fluxo. Ela segue por essa bomba, sobe por esse trecho e sobe até o reservatório lá em cima. Vamos dar uma conferida aqui, ó, 0,46 litros por segundo, viu?
Aqui no trecho de sucção 0,46 também. Aqui está 1,67 metros cúbicos por hora e lá 0,46 litros por segundo. Lucas, bagunçou tudo, tá diferente? Não, é só as unidades. E por que aqui está aparecendo em litros por segundo? Porque o meu Revit está configurado para aparecer em litros por segundo. Eu dou o comando UN aqui para abrir a janela de unidades, vem em tubulação e está aqui fluxo. Se você estiver utilizando outra versão do Revit, pode estar escrito vazão ou se vier em inglês também vai estar um outro texto. Se eu clicar aqui está em litros por segundo, eu vou colocar em metros cúbicos por hora, 2 casas decimais. E vou selecionar agora o tubo aqui, ó. Vai aparecer 1,6667, arredondar aproximadamente, né? Então, vou deixar aqui em litros por segundo mesmo, que é o mais comum para os projetos, tudo bem? Litros por segundo. E Lucas, por que aqui então não está em litros por segundo? Porque, pessoal, comumente os catálogos das bombas dos fabricantes, eles dão as informações de vazão em metros cúbicos por hora. Então, para você já ter essa melhor equivalência, já informamos no plugin em metros cúbicos por hora. No Revit vai depender de qual unidade está configurado, tudo bem? Então já está selecionado, vou clicar agora aqui em calcular, ó, 30,54 MCA. Como foi previsto, a gente tinha uma altura geométrica ali na casa dos 26 metros, então era esperado que desse aí de 26 para cima essa altura manométrica. O NPS HD disponível, vamos dar uma olhadinha no prompt aqui, ó. Então ele me informa que iniciou o cálculo de sucção, cálculo de recalque e cálculo realizado com sucesso. Tudo bem? Qual o passo seguinte? Quero calcular a minha segunda motobomba. Eu quero descobrir qual delas é mais desfavorável e qual delas eu vou utilizar como critério para o dimensionamento das duas. Eu não vou escolher modelos diferentes, vou escolher o mesmo modelo, mas qual é a mais desfavorável que eu vou utilizar o valor dela de altura manométrica para dimensionamento. Então, ó, o que é que você faz? Novo item, selecionar e seleciona a segunda motobomba. Vejam que agora já está tudo preenchidozinho de vazão, ó. Quer dizer que aqui nesse trecho, ó, já temos a vazão, quer ver, de 0,46, 0,46. Aqui nesse trecho de sucção, ó, mesma coisa, 0,46. Agora vem o detalhe, para que os cálculos não saiam errados, tudo bem? Eu vou até clicar em calcular aqui, ó. Aliás, não. Essa bomba está com vazão e essa também está porque eu tinha calculado. Então, se eu quero calcular essa agora, eu vou selecionar a primeira bomba que eu calculei. Vou vir aqui, ó, e onde está 0,46 eu posso zerar. E agora esse trecho e esse daqui, vejam, está preenchido na cor preta, está sem vazão. Lucas, e se eu não fizer isso? O que é que acontece? Eu vou selecionar um trecho qualquer aqui do recalque e ele está com 0,93, que é o dobro de 0,46. Por quê? Porque ele está considerando duas vazões, a vazão nessa bomba e a vazão nessa. Não é essa a situação que a gente quer. A gente tem um valor de vazão que ora vai ser succionado por uma bomba, ora vai ser succionado por outra. Então a gente quer calcular essa primeira, nós temos que zerar aqui, ó, manualmente a primeira bomba. Tudo bem? Estando zerado, eu já posso clicar em calcular. Vejam que o valor vai dar muito próximo, 30,50, 0,04 MCA de diferença. É uma diferença assim irrisória, insignificante. Mas nesse caso, que o barrilete ele é muito parecido. Existem outros casos com outros tipos de barrilete, outras posições de bomba, que pode dar situações mais diferentes. Mas entendeu como é simples calcular? Você vai calcular uma, beleza? Zera a vazão dela, calcula a outra. Você tem o resultado das duas. Lucas, não ficou apagado não. Ó. Vou abrir aqui o relatório da primeira. Ó. O relatório está aqui, ó. Trecho de sucção, 30,54, trecho de recalque. Fica lá salvozinho. A divisão dos trechos nos 3D é a mesma coisa. Tudo bem? E lembrando, no mesmo relatório aparece sucção e recalque. Os trechos de sucção possuem aqui prefixo S, então S1, S2, S3. Os trechos de recalque, prefixo R, R1, R2, R3. Bem intuitivo. Temos aqui o resultado final, altura geométrica, perdas, comprimentos equivalentes, etc. Tudo aquilo que você já está acostumado aí de muito tempo do AMAP Aqua, não é mesmo? Então calculei, já sei qual a altura manométrica, já sei qual é o NPS HD, sei qual é a vazão, 1,67 metros cúbicos por hora. Tem muito projetista, inclusive, que chegou nesse ponto aqui, ele bota lá no projeto: motobomba, altura manométrica mínima, 30,54 MCA, vazão mínima, 1,67. E o executor responsável pela obra consegue mandar isso para o fornecedor, e o fornecedor olha lá nos catálogos dele e indica aquele modelo que ele achar mais atraente, que ele recomendar.
para o responsável pela execução adquirir e instalar a sua bomba. Bom, funciona, muitos projetos vêm nesse nível, mas o que é que a gente quer aqui no OMEP? Quer que você suba um degrau no desenvolvimento dos seus projetos e na qualidade. Então nós vamos além, vamos analisar várias curvas aí já disponibilizadas no mercado pelos fabricantes e ao invés de dizer só a altura manométrica e a vazão do projeto, já vamos gabaritar, vamos dizer, modelo tal, já deixa aqui, deixa as informações técnicas de altura manométrica e vazão do projeto, mas já deixa aqui também uma sugestão de modelo. Clicando aqui em modelo, no botão selecionar, ele vai carregar uma janela. Essa janela demora um pouquinho de abrir, por quê? Porque são várias curvas, ele tem que traçar várias curvas de projeto. E já apareceu aqui uma lista. O que é essa lista? Todas as bombas que tem no OMEP? Não. São todas as bombas que atendem esse sistema aqui que eu estou dimensionando, que é um sistema que tem uma vazão de projeto de 1,67 metros cúbicos por hora e uma altura manométrica de 30,54. E lembrando, se eu selecionar no de baixo, ele vai considerar a altura de 30,50. Então eu preciso escolher a motobomba superior, tudo bem? Temos aqui a potência calculada, que são com fórmulas, pessoal. Isso aqui é só uma referência, não é absoluto. A vazão de projeto não arredondou aqui, não ficou a dízima, né? Mas é 1,67 metros cúbicos por hora. Temos várias marcas, eu posso filtrar pelas marcas aqui. E eu vou filtrar pela Schneider, que a gente já está trabalhando com Schneider, para a gente poder aqui escolher o modelo, né? O modelo da Schneider mesmo. Vamos analisar primeiro, Vou voltar até aqui para todas. Temos esse símbolozinho aqui, do R com um X vermelho. Isso significa o que, pessoal? Significa que o modelo 3D dessa família de motobomba, ela não é o modelo mais exato possível. A gente tenta refinar, mas ela não é um modelo exato. Por quê? Porque, infelizmente, nem todos os fabricantes disponibilizam informações técnicas suficientes para desenvolver um modelo, confirmar todas as dimensõezinhas. Tem muitas delas que não fornecem nada sobre a geometria, só o diâmetro dos conectores. Então a gente pega modelos genéricos, compatibiliza aqueles conectores e disponibiliza para vocês. Só que a gente já está informando só para vocês assim que esse daqui não é um modelo 100% fidedigno com as dimensões geométricas da motobomba real. Então, quando você for dimensionar a casa de bomba, ver espaços, tem essa noção. Os que tem um Rzinho aqui, por exemplo, da Schneider, que tem um Rzinho sem o X vermelho, quer dizer que a geometria tá legal. Então você pode considerar que aquela dimensão para o espaço, distanciamento entre as motobombas, circulação dentro da casa de bombas, tranquilo, pode considerar essa família, tudo bem? Vou filtrar de novo aqui pela Schneider. As famílias da Schneider são excelentes, que eles disponibilizam. Então vocês veem que todas elas aqui estão com uma geometria legal, 100%. Primeira coisa, você pode consultar diretamente o manual. Clicando aqui vai abrir o manual, que aí você mesmo pode consultar as informações que nós estamos prestando através do plugin. E lembrando, o manual de muitas elas se repetem, né? As fabricantes não fazem um manual para cada bomba, né? Então, por exemplo, essas daqui BC92 ST, elas vão ter basicamente o mesmo manual, né? Porque muda o rotor, muda a carcaça, a resistência, o eixo e tal, a potência do motor elétrico, mas elas não têm o mesmo manual. Mas se você clicar aqui, ele vai abrir o manual disponível. Se não abrir é porque, infelizmente, o fabricante não tem o manual ou ele está fora do ar. Você comunica a gente lá no suporte, tudo bem? Segundo ponto, aparecem muitos modelos, né? Como é que a gente escolhe? A gente vai dar uma palhinha ali, mas vou escolher aqui um de 1,5 aqui, curva e ver curva de vazão. Então, nós temos em azul a curva da motobomba. Quem é que fornece essa curva? O fabricante, lá no catálogo dele. Temos em laranja a curva do sistema. Temos em preto, ponto de intersecção, em esse bege aqui, nem sei que cor é essa, né? A vazão de projeto. Beleza? O que é que significa? Bom, pessoal, nós determinamos uma vazão de projeto e chegamos a uma altura geométrica, uma altura manométrica. Dificilmente você vai encontrar um modelo de motobomba que vai funcionar exatamente nesse ponto, com essa mesma vazão. O ideal era que fosse isso, para que tivéssemos a melhor eficiência energética possível. Porém, temos limitações nos modelos disponíveis no mercado e no funcionamento desses equipamentos. Então, a gente precisa, na verdade, de uma motobomba que atenda, no mínimo, aquela vazão de projeto e, no mínimo, aquela altura manométrica. E essa bomba ela tem uma curva. Quanto maior a vazão, menos capacidade de altura geométrica ela tem. Então, por exemplo, se eu boto nesse ponto aqui de 7,18 metros cúbicos,
Esse modelo da Schneider ele consegue atender até 27,92 MCA. Se eu trouxer aqui mais só perto do final em 15,5 metros cúbicos, ele só vai conseguir atender 6,96 MCA. Então, quanto maior a vazão, menos altura manométrica a minha motobomba vai ser capaz de atender. Essa curva da motobomba ela decresce, enquanto a curva do meu sistema ela é crescente. Por quê? Porque quanto maior a minha vazão, maior vai ser a altura manométrica. E por quê? Porque a altura manométrica é a altura geométrica mais as perdas de cargas. A altura geométrica é fixa e as perdas de cargas são diretamente proporcionais à vazão. Quanto mais essa vazão sobe, mais as perdas de carga sobem. Se a vazão dobrar, as perdas de carga dobram, diretamente proporcional. Beleza? Então, essa curva do sistema ela vai subindo e a curva das motobombas vai diminuindo e elas vão ter uma intersecção. Se elas tiverem uma intersecção, aquela motobomba pode ser aplicada para o meu sistema. Se não existir intersecção, não é possível utilizar aquela motobomba para o seu sistema. Por exemplo, nesse caso aqui, se a curva da motobomba já começasse abaixo da curva do sistema, não existisse intersecção, seria uma motobomba que não funcionaria bem para o nosso sistema. Ou ela não ia conseguir bombear a água até lá em cima, ou ela ia bombear em uma vazão inferior à vazão mínima necessária para atender aquelas 6 horas lá da nossa norma, que é 1,67 metros cúbicos por hora. Tudo bem? Então eu estou aqui, o ideal é que esse ponto de intersecção seja o mais próximo possível do ponto de vazão do projeto. Se eu escolher essa de um cavalo, já está bem mais próximo, eu poderia escolher essa. Tudo bem? Se eu for aqui, por exemplo, a de 3 cavalos, a mais potente aqui, esse ponto já está mais distante, mas vejam que todos eles aqui estão trabalhando. Esse aqui está ponto de intersecção 6,42, curva de vazão 2,52. Agora, o que escolher? Bom, agora vamos à nossa análise. O plugin ele já te disse todos os modelos, pelo menos da Schneider, que nós temos cadastrados que atendem esse sistema. Agora é uma decisão técnica de projeto para você escolher. Eu vou deixar aqui algumas dicas, mas cada um também tem a liberdade de fazer a sua opção. Normalmente eu tento algum intervalo aí, nem a menos potente, nem aquela mais potente assim. Eu tento um intervalo razoável. Provavelmente aqui se eu conseguir uma de 1 cavalo e poderia ir até uns 3 cavalos que ficaria razoável, eu vou tentar uma de 2 para tentar equilibrar ali tempo de funcionamento, desempenho da minha economia e tempo de funcionamento. Por quê? Porque eu posso investir menos e ter um custo menor de manutenção, como uma bomba de 1 cavalo. Em compensação, vamos ver aqui, o ponto de intersecção, a operação 2,52. Nós precisamos bombear 10 metros cúbicos, dividido por 2,52, temos 3,96. Então essa bomba ela vai funcionar aí por 4 horas por dia. Enquanto na de 3, nós temos o ponto de intersecção aqui de 6,42. Se eu dividir 10 por 6,42, eu vou ter aí 1 hora e meia. Então a bomba de 1 cavalo ela vai funcionar mais do que o dobro do tempo da bomba de 3 cavalos para jogar o mesmo volume de água. Então, o primeiro ponto para você analisar seria o investimento, o custo. Se a diferença de preço for pequena, talvez compense seja interessante colocar um modelo mais potente. E também a disponibilidade no fornecedor que você vai adquirir, de mão de obra para dar manutenção nessa bomba mais potente, que pode ser mais complexa, são pontos a se levar em consideração. O segundo seria um gasto energético. Você vai ponderar se a bomba de 3 cavalos, quanto ela vai consumir funcionando 1 hora e meia por dia, e quanto a bomba de 1 cavalo vai consumir funcionando 4 horas por dia. Você pode optar por utilizar no seu projeto aquela que vai ter um consumo menor, um gasto menor de energia ao longo do tempo. E lembrando que isso, ao longo do tempo, vai recuperar o dinheiro do investimento, de repente, numa bomba mais potente e ter um lucro até. E uma segunda análise é o tempo de funcionamento. Por quê? Porque esse tempo de funcionamento, pessoal, o que é que representa? Representa não só o gasto de energia, mas barulho, inconveniente e mais manutenções. Uma bomba que ela funciona muito, uma bomba que funciona pouco, ela dá problema. E uma bomba que funciona muito, ela também vai dar problema mais rapidamente. Então, uma bomba que funciona aí 2 horas por dia, ela vai demorar muito mais a dar manutenção do que a bomba que trabalha 4, 5 horas por dia. Então, esse tempo de funcionamento elevado também é um ponto a se considerar.
Então, por exemplo, se você está num edifício residencial, que muitas vezes o consumo é maior à noite, porque essas 4 horas, por exemplo, no caso da de um cavalo, ela também fica distribuída ao longo do dia, ela não funciona durante 4 horas ininterruptas. Ela funciona 1 hora de manhã, 1 hora de tarde, 2 horas à noite, quando está ali naquele horário de pico do pessoal chegando do trabalho e consumindo água. Então, mas essas 2 horas à noite, por exemplo, podem ser bastante incômodas devido ao barulho de funcionamento. Se você não tem uma casa de bombas muito bem isolada, ou mal posicionada no projeto arquitetônico, pode ser relativamente incômodo. Então, talvez utilizar uma bomba mais potente para diminuir esse tempo de funcionamento e ter uma perturbação menor da vizinhança. Mas se você está, por exemplo, numa edificação comercial que o consumo maior é de dia e que as pessoas estão ali trabalhando, tomando conta dos seus afazeres, o barulho já é naturalmente mais elevado do que numa edificação residencial, como por exemplo essa escola. O barulho de escola é um barulho muito alto. Quem já teve numa escola assim num período de aula, muita gente falando ao mesmo tempo. Então um funcionamentozinho de uma bomba aí durante 4, 5 horas por dia que seja, não vai nem ser notado por ninguém, né? Então ter essas ponderações aí também é importante. Bom, essa definição fica a critério de vocês. Eu vou selecionar um modelo aqui, ó, esse de 2 cavalos, pegar essa intersecção, pô, tá legal, 2,93, ó. Vamos ver quanto tempo ela vai funcionar. 10 dividido por 2,93, um pouquinho aí, menos de 3 horas e meia. Vou deixar essa daqui. E eu vou agora selecionar esse modelo. Quando eu seleciono ele, o que é que ele vai fazer? Ele vai aplicar esse modelo no meu projeto, tudo bem? Vai aplicar esse modelo no meu projeto. Vejam, agora ele já substituiu aqui por 2 cavalos. Ele já substitui também a vazão de projeto, ó. Ele já substituiu aqui por 0,81, que é a vazão de operação. Aí ele já altera e já recalcula essa altura manométrica. E o que é que acontece? Ele recalculou com a vazão duplicada, ó. Então eu vou selecionar, por isso que ficou muito maior. Então eu vou calcular de novo. Ele vai dar 33,2, então o ponto de equilíbrio ele é mais próximo, né? E agora o que é que eu vou fazer? Antes eu vou zerar esse daqui e vou substituir o segundo modelo. Por quê? Porque eu substituí apenas o primeiro aqui, ó. O segundo modelo ainda está de 3/4. Eu vou fechar essa janela. Vou clicar em selecionar agora no modelo 2. Vamos lá, telinha. Isso aqui demora, pessoal, porque são muitos modelos para consultar. Vou filtrar de novo aqui para o Schneider e vou selecionar mesmo aqui, ó, que já está até destacado, ó. Modelo selecionado. Ele vai dar aquela carregada. Ele atribui nos dois, né? Mas, ó, se eu calcular de novo, vai dar aí 33,17. Tudo muito próximo, né? E aqui eu estou recalculado. As minhas informações de altura manométrica e vazão de projeto vão ser aquela informação do ponto de intersecção do funcionamento da bomba. E você tem a confiabilidade de indicar exatamente aí o modelo com fabricante, com diâmetro de rotor, potência, tudo mais completo possível para o seu projeto. Tudo bem? Só um detalhe, eu vou voltar aqui na aba de seleção, carregar aqui de novo. O que é que acontece, pessoal? A geometria das bombas, elas são muito variáveis. Então, eu escolhi a da Schneider, vou escolher uma totalmente diferente aqui agora, Lorenzetti. Essa da Lorenzetti aqui, ó, que em tese ela atenderia aqui com a vazão intersecção de 8,55, uma bomba de um cavalo, né? Eu vou selecionar esse modelo para aplicar. Ele aparece essa mensagem. O que é que significa? O Revit está dizendo, ó, eu não consigo compatibilizar os conectores, não adianta. E essas coisas elas podem acontecer e a gente não tem muito o que fazer. Por quê? Porque as posições geométricas dos conectores e os diâmetros, eles divergem muito de cada modelo. Então a gente substitui no projeto, mas pode acontecer isso. Normalmente quando é do mesmo fabricante a coisa é mais ou menos parecida e às vezes se tem um diâmetro ou outro ali, o Revit bota uma bucha de redução e ele consegue conectar, mas nem sempre isso vai acontecer. Então vou clicar em desconectar. Vocês vão ver que ele não conseguiu recalcular, mas é porque ele substituiu o modelo. Está aqui o modelo da Lorenzetti de um cavalo, só que ó, a posição dos conectores e o diâmetro, a altura, ela é totalmente diferente. Então, quando você fizer essas substituições, é possível que você tenha que ir lá, realinhar de novo e reconectar. Isso aí, infelizmente, é da geometria das bombas, né? Como a gente tenta trazer uma geometria o mais real possível, essas coisas elas acontecem. Beleza?
Então qualquer dúvida estamos à disposição. Ensinamos vocês aí tudo que é importante, ó. Consumo diário correto, o sistema correto, sucção, sistema de sucção, recalque do sistema de recalque, como calcular as duas bombas que são modeladas em paralelo, como escolher o melhor modelo, uma análise aí sobre qual modelo escolher, a potência, etc. Entendendo as curvas de funcionamento do sistema e a curva da bomba. E, bom, agora se tiver alguma dúvida, chama a gente lá no suporte que vocês já sabem. Podem ter certeza que a gente sempre consegue ajudar. Tá certo? Então até o próximo vídeo, pessoal, e deixa o like aí.